Boa noite a todos. Na realidade, estou representando a diretoria da seccional da Ordem dos Advogados, né? Nosso querido doutor Fabiano, que vai representar, vai falar depois em nome da ESA. Mas eu gostaria de dar a boa noite a todos mais uma vez, agradecer à professora Adriana Calvo e dizer da nossa alegria, da nossa felicidade com esse convênio, com essa parceria com a Fundação Getúlio Vargas. Eu acho que não há nem necessidade da gente fazer qualquer referência à FGV, dada a sua notoriedade no cenário educacional no Brasil. Eu mesmo, não aqui ainda não existia, na época, Eduardo, não sei se ele está aí, mas eu fiz Direito Societário no Rio. Na época não existia aqui. Nos idos anos aí de 2000, 98, nem me lembro, 98, eu acho que não tinha ainda a franquia. Mas, então, nós estamos muito felizes com essa oportunidade de parceria com a FGV e, com certeza, nós todos vamos colher bons frutos dessa parceria. É mais uma oportunidade, então, que a Ordem dos Advogados, que a OAB, a seccional, traz através dessa parceria com a ESA, né, com a Escola Superior da Advocacia, essa oportunidade de atualização. Eu acho que essa é uma matéria, professora, que todos nós, mesmo aqueles que não militam na área trabalhista, mas o alcance e os reflexos dessas novas regras fatalmente preocupa a todos, né? E não sei se estamos devidamente preparados. Eu, particularmente, no meu escritório, tenho lá o setor de trabalhista, que eu devo ter, eu acho que 3 ou 4 nessa área de direito do trabalho, mas a gente vê a preocupação desses profissionais em tentar ir de última hora, porque é uma correria, já vigora agora, já está próximo aí, dia 10, dia 11, né? Então estamos todos preocupados. Estou vendo lá que está uma correria danada, tentando achar um jeito de se adequar mais rapidamente. E essa eu acho que veio numa hora boa, professora. Essa oportunidade que a FGV nos traz. Então eu desejo a todos um bom proveito, uma ótima noite para vocês, que façam que tenham um excelente proveito dessa palestra. Muito obrigado a todos. E agora conosco o doutor Fabiano Cabral, agora sim, representando a Escola Superior de Advocacia. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Meu nome é Fabiano Cabral Dias. Eu estou aqui representando a ESA, a Escola Superior de Advocacia, que, conjuntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil e em parceria com a M-Murá e a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, está propiciando a vocês, advogados, o quê? Um amplo debate e uma discussão, uma palestra, uma profissional altamente renomada a nível nacional, que é a doutora Adriana Calvo, também representando a M-Murá e a Fundação Getúlio Vargas. A doutora Adriana é escritora, eu vi hoje diversos livros hoje de autoria dela, é referência a nível nacional. Então, tanto a ESA quanto a OAB solicitou à M-Murá e à FGV essa parceria, porque bate à porta da gente uma nova legislação. E é mais do que importante o quê? Nos atualizar. É importante que a gente seja atualizado. Então, para finalizar e para deixar quem tem que falar, vir falar, não vou me alongar. Eu só tenho a agradecer a M-Murá e a OAB. Quando eu falo M-Murá, eu falo M-Murá FGV, pela oportunidade que está dando a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, de estar trazendo a doutora Adriana Calvo para fazer o quê? Uma palestra para os advogados do Estado do Espírito Santo. Agradeço também a cada um de vocês por estarem aqui presentes, tá? Uma boa noite e um bom curso a todos. Bem, gente, gostaria só de dar mais algumas palavrinhas aqui, né, até mesmo pela necessidade de se aperfeiçoar, de se atualizar nessa nova legislação. A gente, claro, né, vai trabalhar aqui o máximo possível, mas são muitos pontos e, naturalmente, pelo tempo que nós temos aqui hoje, a gente não conseguirá trabalhar todos estes pontos, né? Bom, então fica também
a indicação de um curso que nós teremos aqui de curta duração, mas que serão 2 finais de semana. Serão os 2 primeiros finais de semana de dezembro, dia 1º e dia 2, dia 8 e dia 9. Né? Inclusive, os registrados na OAB Espírito Santo têm condições especiais. No material que vocês receberam tem o detalhamento sobre esse curso e também falando sobre os nossos cursos de especialização da Escola de Direito da FGV. Quem tiver interesse já em se especializar em 2018, a gente já está com as matrículas abertas e com condições especiais até o dia 30 de novembro. Tá? Meu nome é Juliana, eu trabalho no setor de marketing, no setor comercial. Quando vocês precisarem, podem ligar para cá, acessar o site, que nós estamos à disposição. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a professora Adriana Calvo, que ela é doutora e mestra pela PUC de São Paulo, especialista em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo também, o Programa de Educação Continuada em Previdência Complementar pela GVLOL, Programa de Educação Continuada em Recursos Humanos pela FGV de São Paulo, especialista em Direito Americano pelos Estados Unidos, graduada pela USP, advogada e consultora na área do Direito do Trabalho. Vou passar a palavra para a professora Adriana Calvo. Seja bem-vinda, professora. Bom, boa noite a todos. Com grande carinho que eu estou aqui em Vitória, gosto muito dessa cidade. Já faz uns 7 anos que eu venho para Vitória, todo ano dando aula aqui nos cursos de LLM da FGV aqui na M. Murad, nos nossos cursos também aqui de MBA. Tenho vários professores colegas aqui, o professor Carlos Henrique Bezerra de Leite, já deve ter sido professor de vocês, a professora Gilcilene também, que deve ter sido professora de vocês, o professor Bruno. Tenho vários amigos aqui em Vitória, a qual presto homenagem aqui na presença de vocês. E a tarefa que me foi dada foi falar sobre a questão do impacto da reforma trabalhista no cotidiano das empresas. Claro, gente, para a gente falar sobre esse tema, eu tenho 1 hora, 1 hora e meia para falar sobre esse tema. É impossível que eu aborde todas as mudanças que a reforma trabalhista trouxe. O que eu trago nessa palestra para vocês? A ideia é a gente avaliar o que foi a reforma trabalhista e avaliar quais foram os impactos dessa reforma trabalhista no dia a dia das empresas, que é o título da palestra. Então vamos começar por aí. Primeiro, antes de eu começar, eu queria entender um pouquinho o perfil aqui do meu público. Quem aqui é advogado, levanta a mão. Quem não é advogado, é gerente de RH. Temos 2. Contadores. Tá? Sempre tem contador no grupo, tá vendo? Engenheiros. Olha lá. E tem alguma outra profissão que eu não citei? Ok. Então, a maioria são advogados, então eu posso ter um linguajar mais jurídico durante essa apresentação, tá? Bom, outra pergunta. Quem aqui é advogado só de reclamada? Levanta a mão. Ok, só de reclamante. E quem faz os 2? Má notícia, após a reforma trabalhista, eu acho que vai ficar um pouco complicado fazer os 2. E após o final da minha apresentação, vocês vão saber por quê. Tá? Isso é muito comum. Eu sou de São Paulo, eu sou advogada também como vocês. E lá em São Paulo também cresceu muito essa categoria de advogados que fazem os 2, reclamante e reclamado. Aparece, professor, eu sou advogada do que aparece, né? Apareceu lá reclamante, a gente atende, apareceu reclamado, a gente atende. Afinal, eu estou defendendo o melhor interesse do meu cliente. Né? Pois bem, vamos tentar entender um pouquinho a reforma trabalhista. Em primeiro lugar, a reforma trabalhista, ela é uma lei, a Lei 13.467 de 2017, e quando eu falo uma lei, ela é uma lei ordinária. Começamos a nossa reflexão por aqui. Ela não é uma lei complementar, ela não é uma emenda constitucional e ela não é a Constituição. Isso é uma reflexão muito importante. Significa que, se o Temer renunciar amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer com o nosso país no próximo minuto. Pode a qualquer momento alguém, por medida provisória ou outra lei, dizer revogue-se com um artigo a Lei 13.467 de 2017.
Vocês conseguem entender a segurança jurídica dessa lei? É uma lei ordinária. Segundo aspecto, a Lei 13.467, ela não criou uma nova CLT. Ela não acabou com a nossa antiga CLT. O que ela fez foi alterar a nossa antiga CLT. Então, ela altera a CLT, ela altera a Lei 6.019 de 74, que é a Lei do Trabalho Temporário, ela altera a lei do FGTS, está lá, altera também a Lei 8.036, é a do FGTS, e altera a Lei 8.212 do INSS. O quê? Por que precisa alterar essas outras leis? Quando trata da questão da terceirização, alterou a Lei do Trabalho Temporário, 6.019. Quando diz que prêmio não é salário, é verba de natureza indenizatória, teve que fazer alteração na questão do FGTS e na questão do INSS. Então, as alterações do FGTS e do INSS são sempre em temas reflexos às alterações que foram feitas na CLT. No total, nós tivemos mais de 97 artigos alterados na CLT, sendo que, desses 97, segundo a professora Vólia Bonfim, que vocês conhecem, uma grande autora renomada, na visão dela, esses dias eu a encontrei recentemente, ela me disse que é entendimento majoritário que desses 97 artigos somente são favoráveis aos empregados 7. 7. Eu falei, que interessante, eu não fiz essa contagem ainda, eu não contei de 97 quantos são favoráveis aos empregados ou quantos são favoráveis às empresas. Até porque eu acho difícil essa análise, porque há consensos. Existem 3 grupos de artigos. Aqueles que todos concordam que são favoráveis às empresas, aqueles que todos concordam que são favoráveis aos empregados e aqueles que há dúvidas. Alguns dizem que são favoráveis e outros que dizem que não são favoráveis. Mas ela diz que somente 7 são favoráveis aos empregados. Por exemplo, no capítulo de férias, quando diz que o empregado agora não pode ter o início da contagem das suas férias antes dos domingos e feriados. Então, eu não posso marcar o início das férias na sexta-feira. Essa, com certeza, ninguém discute que é uma norma favorável aos empregados. Esse é um exemplo. Bom, só que, quando nós falamos em 97 artigos, são artigos sem computar os parágrafos de cada um deles. Então, se a gente pensar que o artigo 461 da CLT passou a ter 5 parágrafos, são quase 200 alterações. Não são só 100 alterações. Se você computar os parágrafos que foram inseridas, as alterações, foram muitas alterações. Se nós formos pensar que a CLT tem 922 artigos e que no total foram mais ou menos 200 alterações, nós estamos falando em quantos por cento da CLT? Para os que gostam de matemática. Né? Mais ou menos, estamos falando aí de 2/9 da CLT, mais ou menos. É uma alteração significativa. É um impacto grande. Além disso, outra questão que nós temos que também saber quando a gente estuda a reforma trabalhista, essas alterações foram só de direito processual do trabalho? Não. Foram de processo trabalho, foram de direito individual do trabalho e foram também de direito coletivo. Então, foram nas 3 áreas. Portanto, para fazer um curso de reforma trabalhista hoje, você tem que estudar as 3 disciplinas: individual, processo e coletivo. O curso que a FGV está fazendo, esse que está sendo divulgado aqui, ele tem 3 disciplinas: individual, coletivo e processo. Eu, por exemplo, vou ser uma das professoras que vou dar a disciplina de individual e coletivo. E vai ter o outro professor que vai dar só processo. Porque um professor só dar todas as disciplinas é extremamente cansativo. São 4 encontros de 8 horas. É muita coisa. Se você for estudar direito, que eu digo estudar direito é ponto a ponto. O que é estudar ponto a ponto?
Redação anterior da CLT, nova redação. Isso é estudar ponto a ponto. Bom, quanto ao trâmite da reforma trabalhista, o projeto de lei 6787/2016, ele foi apresentado pelo Poder Executivo em 23 de dezembro de 2016. No início, ele tinha 7 artigos. Só que aí o que aconteceu? Em 12 de abril de 2017, ele ganhou um substitutivo. E esse substitutivo criou mais de 100 alterações. Aqui que está o pulo do gato. Um projeto que no início tinha 7, acabou inserindo mais 100. E o que aconteceu? O trâmite, vocês devem ter acompanhado pela mídia, foi aprovado o trâmite de urgência. Lembram que no início foi negado o trâmite de urgência e no dia seguinte a Câmara voltou atrás e aprovou o trâmite de urgência? Vocês se lembram? Aí foi para o Senado e o Senado, de forma histórica, aprovou o projeto sem emendas. O projeto integral. Eu nunca vi isso. Na história, tem que acontecer na nossa área, né? Tem que acontecer no direito do trabalho. Direito do trabalho sempre foi o patinho feio do direito. Aí tem que acontecer com a gente isso. O Senado aprova o PL sem emendas. Com o argumento de que faz um acordo com o governo de que seria editada uma medida provisória e os pontos que os senadores levantaram que eram inadmissíveis seriam corrigidos por uma futura medida provisória. Medida provisória que até agora não saiu e que, segundo rumores, vai sair até sexta-feira. Que ela tem que sair antes da vigência da nova lei. Por isso, não comprem novos livros ainda. Vai haver alteração até sexta-feira. Eu tenho meu manual de direito do trabalho da Saraiva e está quase pronto, mas eu ainda não deixo a minha editora publicar, porque eu falei, vai sair ainda a medida provisória, vai ter alteração. Não dá para sair ainda para publicar o livro, tem que esperar, porque ainda nós estamos esperando essa medida provisória, que segundo informações deve sair até sexta, antes da entrada em vigor, porque não tem sentido sair na segunda-feira depois que já entrou em vigor. Ou sair na semana que vem e ficar uma semana valendo a nova norma e depois vem a medida provisória e revoga. Fica uma coisa feia isso, né? Apesar que eu não duvido mais nada. Bom, e aí o que aconteceu? O CPC, só para vocês terem uma comparação, o CPC foi aprovado em 5 anos. A reforma trabalhista foi aprovada em menos de 6. E aí tem gente que teve uma pessoa que falou para mim, poxa, professora, mas a gente vive reclamando que o poder legislativo ele é lento. Quando ele é rápido, a gente também reclama. Não, não é isso. A gente está dizendo que tem que ser rápido. Talvez 5 anos foi muito, mas também 6 meses para fazer uma alteração tão profunda foi muito pouco tempo. Por quê? Vocês vão ver por quê daqui a pouco, que são as consequências do que está acontecendo agora. Outra comparação, o CPC teve uma vacatio legis de 1 ano, a reforma trabalhista de 120 dias. Isso também é extremamente apressado, precipitado. Mais ainda, qual foi a justificativa do projeto de lei na Câmara? Qual foi o objeto dessa reforma trabalhista? O objetivo dessa reforma trabalhista? Aprimorar as relações de trabalho no Brasil, valorizando a negociação coletiva, atualizando o mecanismo de combate à informalidade, regulamentar o artigo 11, assegurar a eleição de representantes, atualizar a lei de trabalho temporário. O Brasil de 1943 não é o Brasil de 2017. Bom, toda a lógica foi modernizar a CLT. Bonito, discurso bonito. Se vocês olharem na CLT, nós temos o artigo 72 da CLT, que diz que nos serviços de datilografia, escrituração e mecanografia, há intervalo de 10 minutos. Ele foi alterado? Alguém mudou o artigo 72? Não. A Lei 13.467 modernizou o Brasil, ela traz alguma regra sobre
o monitoramento de e-mails de correio eletrônico? Se pode usar câmeras de audiovisuais no ambiente de trabalho? Se o que é assédio moral, o que é assédio sexual, só tratou do dano moral, extrapatrimonial. Se era para modernizar e tratar de temas modernos, temas da revolução tecnológica, o que se esperava é que estes temas estivessem tratados na reforma. Que temas nós temos na reforma modernos que foram tratados? Teletrabalho, o dano moral, extrapatrimonial, a reforma chama de extrapatrimonial. Que mais? O que tem de moderno na Lei 13.467? O objetivo não era modernizar? O que foi retirado da CLT que era antigo? Vários dispositivos arcaicos foram ainda mantidos na CLT. Então a gente começa a perceber que o discurso é uma coisa e a prática foi outra. Que mais? Temos uma lei trabalhista, ele vai lá falando de modernização. Precisamos abandonar as amarras do passado e trazer o Brasil para o tempo que estamos e que vivemos e blá blá blá. A CLT não é a mesma de 1943, gente. Quando todo mundo fala que a CLT está desatualizada, só você entrar no site do Planalto e verificar quantas alterações a CLT teve desde 1943. Você vai se espantar, mas ela já foi alterada mais de 500 vezes. Então, a CLT de 1943, ela é 20% do que ela era naquela época. Então, ela já não é a mesma há muito tempo. O problema não era modernizar a CLT. O problema é que eu sempre digo para os meus alunos, eu sempre disse isso aqui nas aulas da FGV, nós precisávamos de um código do trabalho. O meu sonho era ter um código. Eu queria um código que nem o Código Civil. Eu queria um código que falasse em função social do contrato de trabalho, que falasse em boa-fé objetiva do empregado e empregador, que falasse do Instituto da Lesão, um código moderno, constitucionalizado, à luz da Constituição, como o Código Civil. O Código Civil ganhou um código moderno, um código à luz da Constituição, à luz de uma nova realidade social. Nós não ganhamos um Código do Trabalho, porque continuamos com uma consolidação de leis. Pior, a Lei 13.467, o que ela fez foi trazer novos princípios dentro de uma velha legislação com princípios antigos. E isso é o maior desafio que nós vamos ter que enfrentar, porque o legislador ordinário da reforma, ele padeceu de técnica na hora de fazer essa reforma. Por quê? Artigos importantes da velha CLT foram mantidos, do tipo artigo 9º, que fala sobre nulidades. Artigo 468, do princípio da inamodificabilidade das cláusulas contratuais. O artigo 2º e o artigo 3º da CLT, que é o conceito de empregado e empregador, não foi alterado. E aí, o legislador reformista, simplesmente, ele pega uma legislação antiga, que estava ali, com velhos princípios, que foi construída à luz de um outro momento histórico, e ele vem dentro daquele cenário e joga novos princípios. E agora cabe nós, aos intérpretes, fazer um casamento disso, dos velhos com os novos princípios. Isso vai dar coisa boa? Isso vai... Tem cara de que vai cheirar bem isso? A gente vai ver aqui. Portanto, a Lei 13.467 não trouxe um novo Código do Trabalho, e sim, simplesmente alterou alguns artigos da antiga CLT. Ela é uma lei ordinária, e se ela é uma lei ordinária, ela deve haver uma interpretação sistemática à luz da Constituição Federal e da teoria do diálogo das fontes. Ela tem que ter diálogo das fontes com o Código Civil e demais ramos do direito. Nós vamos agora cada vez mais encontrar juízes do trabalho fazendo interpretações, buscando soluções no Código Civil. Então imagine agora, tem juiz do trabalho já falando, eu vou continuar deferindo justiça gratuita. Mas como se a reforma trabalhista agora
restringiu o Instituto, definiu uma série de questões para sucumbência, eu vou agora no CPC. Se no CPC o Instituto da Justiça Gratuita é pleno, se na Constituição é pleno, quem tem justiça gratuita não paga honorários periciais. Eu aplico o CPC, Teoria do Diálogo das Fontes. Então nós vamos cada vez mais, e o direito, a interpretação do direito, ela é sistemática. Nós não temos leis isoladas. A Lei 13.467, ela não é uma lei isolada, onipotente e soberana. Ela tem que ser interpretada dentro de um sistema. E dentro desse sistema, o epicentro é a Constituição. E tem que haver um diálogo das fontes. Querendo o legislador reformista ou não. Só para fazer uma comparação, se a ideia da reforma trabalhista era fazer uma modernização, outros países reformaram seus códigos do trabalho recentemente. A CLT precisava de uma reforma, sim. Precisávamos de um novo código e não de uma consolidação de leis. Precisávamos de um código. Só que nós precisávamos que fossem tratados temas à luz dos novos direitos sociais, constitucionais. Olha aqui só o sumário do Código do Trabalho de Portugal. Olha que orgulho. Você pega o Código do Trabalho de Portugal, ele começa falando em direitos de personalidade do trabalhador. A nossa CLT fala em direito de personalidade. A lei reformista trouxe direito de personalidade do trabalhador. Fala em intimidade, privacidade. Eu vou ter que continuar, se eu quiser falar sobre revista íntima ou direito à intimidade e privacidade do empregado no ambiente de trabalho, usando a Constituição, usando o Código Civil. Porque nós não temos um Código do Trabalho que trate dos direitos de personalidade no Brasil. É absurdo isso. Fico revoltada quando eu vejo isso. Igualdade e não discriminação. Nós não temos um Código do Trabalho que fale de discriminação. Professora, temos a Lei 9.029 de 95. O legislador reformista, ele trouxe lá no parágrafo 5º do 461 a não discriminação de salários. Ufa! Vitória, realmente foi um avanço. Mas ele não trouxe um instituto só para falar de discriminação, como a gente tem no Código do Trabalho português. Olha, o Código do Trabalho português fala de proibição de assédio, igualdade e não discriminação em função do sexo, trabalho de menores, trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, trabalhador com deficiência ou doença crônica, trabalhador estudante. Essa é a parte social do Código, mas também tem a parte pró-empresa. Tem a parte que fala de cláusula de não concorrência, tem a parte que fala sobre o direito do empregador de reter salários do empregado que estuda no exterior a custo da empresa. Então, a ideia hoje dos códigos do trabalho modernos é fazer o equilíbrio entre função social da empresa e dignidade da pessoa humana do trabalhador, que é o que está na nossa Constituição. A nossa Constituição espelha esse primado, né? Somos uma república federativa de direito que tem como primado que toda empresa tem que buscar a sua função social e essa função social deve ser atingida a partir do momento que se respeita a dignidade da pessoa humana do trabalhador. Então, os códigos do trabalho modernos, eles espelham esse equilíbrio. Nem só pró-trabalhador e nem só pró-empresa, um equilíbrio. E o que aconteceu com a nossa reforma? A nossa reforma, no parecer do senador Ricardo Ferracio, ele diz que nós temos que ter uma flexibilização com proteção. Quando ele diz flexibilização com proteção, é a nova linha da flexsegurança. Nem protecionismo exagerado e nem flexibilização exagerada. Flexibilização com proteção. Essa é a linha moderna. Flexibilizar, mas protegendo. Só que o discurso é uma coisa e na hora que você lê a Lei 13.467, você vê que na prática é outra. Se de 97 artigos, somente 7 são a favor do empregado, cadê a flexibilização com proteção? Eu ouvi uma outra estatística interessantíssima. De 97 artigos, mais de 57 são contrários às súmulas do TST. Eu adoro esse pessoal que fica contando. Eu sou péssima em matemática. Eu ouvi
eu fiquei viciada agora em ver vídeo no YouTube sobre reforma trabalhista. E aí o que eu fiz? Lá no meu canal no YouTube, eu criei um playlist Reforma Trabalhista. E todos os vídeos que eu assisto, que eu acho que são bons, de palestrantes que contribuem, que trazem alguma ideia interessante, eu clico e jogo lá. Então vocês estão todos convidados a entrar, coloca Adriana Calvo, entra no YouTube e procura um playlist, Reforma Trabalhista. Vocês vão encontrar mais de 40 vídeos de pessoas, são vídeos que eu assisti e que eu acho que são de qualidade. Alguns vocês vão encontrar porque eu assisti vídeos de todas as correntes ideológicas. Tem vídeo pró-empresa, de palestrante extremamente pró-empresa, e tem vídeo também de palestrante totalmente pró-empregado. Vai ter lá vídeo de gente falando de forma trabalhista, tem vídeo do solto maior, porque eu acho que para você formar a sua convicção, você tem que ouvir todo tipo de opinião. Né? Eu tento trazer um discurso extremamente imparcial, científico e acadêmico. Mas vocês vão encontrar, e a gente tem visto muitos discursos políticos e ideológicos. Então vocês vão encontrar alguns vídeos assim, com expressões do tipo de forma trabalhista. É uma expressão ideológica, criticando severamente a reforma trabalhista. Então, se você olhar, um dos palestrantes, agora não sei o nome, ele diz o seguinte, que das 97 alterações, 57 são contrárias às súmulas do TST. Vocês imaginam o que significa isso? 57 súmulas do TST que vão precisar ser moduladas após essa reforma trabalhista. O que significa modular? Teve um aluno que me perguntou, professora, eu não entendi a história de modular. Me explica, eu sou recém-formado. Modular significa, para os novos casos, não se aplica a súmula, mas para os anteriores, sim. Porque se a lei agora é em sentido contrário à súmula, a súmula tem que ser cancelada, mas existe o passado. E o passado ela ainda vale, então eu vou ter que modular os efeitos da súmula. Imagina, eu não fiz essa conta, mas se for isso, 57 súmulas terão que ser moduladas. Eu só fico pensando no psicológico dos juízes. Imagine o psicológico dos juízes tendo que julgar contra aquilo que eles 57 vezes julgavam em sentido contrário. É difícil, não é? Pensa no seu filho, você fala para o seu filho todo dia, tem que escovar o dente. Ele não gosta de escovar os dentes, ele fica lá. Como é que é a cara que ele faz quando ele escova os dentes, quando ele não gosta de escovar os dentes? Imagina a cara dos juízes agora nas próximas audiências. Eles tendo que cumprir regras. Bom, para a gente ver isso, é só olhar o termômetro que foi o encontro da magistratura, né? Tem aqui nos meus slides o Encontro Nacional da Magistratura, os enunciados da ANAMATRA. Aquilo já foi o termômetro de como está a magistratura. Aquilo já mostrou o termômetro da magistratura. Bom, e no parecer, o que é importante para a gente? No parecer do senador Ricardo Ferraz, ele aponta 6 temas que ele diz claramente que são temas que a medida provisória deverá corrigir os excessos. Então, eu entendo que, provavelmente, essa medida provisória vai abordar estes temas, porque no parecer no Senado ele diz, estas seriam as emendas que nós faríamos, mas, em acordo com o governo, estes temas deverão ser corrigidos por medida provisória. E quais são os temas? Ele coloca lá, gestante, lactante e ambiente insalubre. Porque o antigo artigo 394 dizia que, em nenhuma hipótese, gestante e lactante podia trabalhar em ambiente insalubre. Veio a reforma e permitiu. Claro, ela permite em situações específicas, dependendo do grau, e desde que a gestante não traga atestado médico de médico da sua confiança. Mas a gente sabe que isso é extremamente complicado no dia a dia, que se a empregada estiver com medo de perder o emprego, for coagida, pode acontecer de o empregador falar, olha, se você trouxer atestado do seu médico e não quiser trabalhar, está na rua. E ela acabe se aceitando trabalhar no ambiente insalubre grávida. Por esse motivo está lá.
entendemos ser inoportuna a alteração do artigo 394. Esse dispositivo dispõe sobre o afastamento da empregada em período de gestação e lactação, em condições de insalubridade. Tema número 2. Serviço extraordinário da mulher. Somos contrários à revogação do artigo 384, que prevê que a mulher possa efetuar o serviço extraordinário. Deve a ela ser concedidos 15 minutos. O STF tinha, em 2014, acabado de pacificar a polêmica se o 384 tinha sido recepcionado pela Constituição Federal. Vem a reforma trabalhista e revoga. Aí, esse tema, espera-se que seja contemplado na medida provisória. Acordo individual para a jornada 12/36. A jornada 12/36 agora é a bola da vez. Os meus clientes, que eu presto consultoria na área empresarial, estão encantados pela jornada 12/36. É a bola da vez. Por quê? Jornada 12/36 você pode implementar, não precisa de convenção, acordo coletivo, basta acordo escrito com o empregado. Se cair no feriado, não paga o feriado. Olha que coisa boa. Se às 12 horas cair em período noturno, não paga adicional noturno. Gente, que coisa melhor do mundo. Que coisa melhor do mundo. Não paga feriado, não paga adicional noturno. E qual é o melhor negócio da China? Estou falando de China para fazer já uma comparação oportuna nesse caso. O intervalo, não precisa dar 1 hora de intervalo. O cara pode trabalhar 12 horas seguidas, basta indenizar. Meu sonho de qualquer empresário. Não paga adicional noturno, não paga o feriado. Posso fazer acordo por escrito e ainda ele pode trabalhar 12 horas, basta pagar 1 hora de intervalo como indenizada, hora indenizada. E tudo isso sem precisar de sindicato, doutora. Tudo isso sem precisar de sindicato. Quando eu termino de falar isso, os empresários falam, bora todo mundo trabalhar 12/36. Onde é possível, depende do tipo da empresa, onde é possível, 12/36, escala, vamos lá. Só nas horas que caírem à noite, né? Só no período que seria noturno. Se a jornada começar às 2 da tarde e sei lá, for até meia-noite, das 10 à meia-noite, não pagaria. Período inteiro. Não paga adicional noturno. Por isso que é um show de... E aí tá, outro ponto fundamental que precisa ser mais bem regulamentado é referente ao artigo 59A, que permite o acordo individual na jornada 12/36. E aí, qual a outra bola da vez? Trabalho intermitente. É só abrir jornal que o trabalho intermitente já tem vaga de emprego. Já tem vaga de emprego. E aí que é a grande questão, gente. Eu tenho na família empresário que tinha loja de franquia da Cacau Show e que está vendendo tudo porque não consegue pagar as contas e está procurando emprego. E eu tenho na família gente desempregada há mais de 1 ano que agora está procurando vaga de trabalho intermitente. A situação que o Brasil está passando hoje é uma situação muito ruim, muito difícil. Que os empresários realmente estão num momento muito difícil, é verdade. Que tem muita gente desempregada, 16 milhões, já nem sei como está a última estatística, 17 milhões, não sei. Também é verdade. Para aquela pessoa que está 1 ano, essa pergunta que eu faço para vocês, 1 ano sem emprego, sem aparecer uma vaga. E aparecer uma vaga de trabalho intermitente. Será que é a solução? O que é o trabalho intermitente? É o trabalhador 0 hora. É o trabalhador que ganha por hora trabalhada. Ele é empregado com carteira assinada, só que ele não tem garantia de um salário mínimo por mês. Ele ganha o número de horas que ele trabalhar. Ele é convocado e ele tem um prazo para dizer se ele vai trabalhar ou não. Ele pode ter mais de 1 contrato de trabalho intermitente. Ele pode trabalhar para 2 empresas, 3. O que diz o parecer? O parecer diz, é necessário cautela. Jura? Esta mudança tem que ser feita de maneira segura e não drástica.
Futura medida provisória deve conceder salvaguardas necessárias para o trabalhador e talvez delimitar que setores esse tipo de jornada vai ser permitida. É o que diz o parecer. Representante dos empregados. É preciso que fique mais clara a diferença entre os representantes, os empregados e os sindicatos, sob pena de corroer as estruturas que defendem os trabalhadores, com risco de desproteção. Negociação do intervalo entre a jornada. Julgamos não estar madura a discussão referente à prevalência do negociado sobre o legislado em relação ao intervalo entre a jornada, que pode ser reduzido para até 30 minutos, segundo o inciso 3 da súmula 611-A, por meio de acordo ou convenção coletiva, eu posso reduzir o intervalo de até, no mínimo, 30 minutos. Basta ter o aval do sindicato. Estes são 6 pontos que estão lá. Enquanto não chega a tal medida provisória, o que sai na mídia? Medida provisória não é publicada até agora. Notícias: juízes prevêem não aplicar reforma trabalhista como foi aplicada. O que é isso? Como assim juízes prevêem não aplicar reforma trabalhista como foi aplicada? Pois bem, há encontro da ANAMATRA no dia 19/10, que são aprovados 125 enunciados, 58 aglutinados e 67 individuais, sobre a interpretação e aplicação da lei. Isso foi debatido e aprovado na segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho. No dia seguinte, os deputados ficam irritadíssimos com o teor dos enunciados, porque são todos enunciados dizendo que a lei é inconstitucional, que os dispositivos da reforma são inconvencionais. Essa é a nova palavra agora. O que é inconvencional? Que ofende convenções da OIT. Inconvencionais, inconstitucionais. Aí Rodrigo Maia solta uma notícia dizendo: quer levar ao plenário proposta para acabar com a Justiça do Trabalho. Ele chegou à conclusão: não adianta mudar a lei. Se quem julga são esses juízes que estão aí. Então o jeito é fazer o quê? Acabar com os juízes. Acabar com a Justiça do Trabalho. Fazer com que a Justiça do Trabalho faça parte da Justiça Civil ou da Justiça Federal. Só assim a gente vai acabar com esse problema no Brasil. Problema de quem? De quem? Dos empresários. Né? O problema é que eles dizem que é um problema que atrapalha o crescimento do país e que faz com que os investidores não invistam no país. Mas ninguém fala que a crise no nosso país também é causada por falta de que reformas? Tributária, reforma. Política, que mais? Sindical. Antes da reforma trabalhista, nós tínhamos que ter tido a reforma sindical. Que história é essa de unicidade sindical até hoje, gente? O Brasil não ratificou a Convenção 87 da OIT. Nós temos monopólio sindical. Como é que você dá ao sindicato o poder de negociar acima da lei num país que sequer nós temos a principal convenção em matéria de direitos humanos, que é a Convenção 87 de Liberdade Sindical ratificada? É de sentar e chorar. Dá vontade de tirar o chapéu e ir embora. Quando a gente chega e conversa com professores de outros países e explica a situação no Brasil, ninguém consegue entender. Vocês fizeram uma reforma, deram poder para o sindicato negociar acima da lei para sindicatos que não são representativos. Quais são os índices de representação dos sindicatos no seu país? Não chegam a 20% da categoria. Quantos de vocês aqui são filiados ao sindicato? Levanta a mão quem é sócio de sindicato aqui. Que milagre. Eu não levantei a mão porque eu também não sou sócio. O Brasil tem um baixo índice de filiação. Por quê? Porque existe monopólio sindical. Se você quer se associar, tem que ser aquele, mas aquele eu não gosto, então você não se associa. Não existe liberdade sindical.
Se não existe liberdade sindical, porque existe o monopólio da carta sindical, ninguém procura o sindicato. Só que agora são estes os sindicatos que vão negociar os direitos dos trabalhadores. E a reforma sindical fez o quê? Acabou com a receita sindical dos sindicatos. Essa é a única parte que eu não acredito até agora que aconteceu. Porque isso era uma reivindicação antiga. É um absurdo o Brasil ter imposto sindical. Porque contribuição obrigatória, compulsória, para toda categoria, com data pré-determinada e quantia pré-determinada, é imposto. Só não era tratada como imposto porque o sindicato não é mais ente de natureza pública. Porque senão era imposto. E é um absurdo o Brasil ter a tal contribuição sindical. Então, o fim da contribuição sindical era, do ponto de vista acadêmico, um anseio. Qualquer pessoa era a favor do fim da contribuição sindical. Né? O professor Magano sempre dizia que os 5 dedos do corporativismo sindical no Brasil eram, um deles, a contribuição sindical obrigatória. Pois bem, tiramos um deles. Mas o segundo era a unicidade sindical. O terceiro era o poder normativo da Justiça do Trabalho. O quarto é representação por categoria. Não adianta o sindicato representar toda a categoria. O sindicato só pode representar quem ele é filiado. E falando em sindicato, o que os sindicatos estão fazendo em relação à reforma? Alguns sindicatos... Os sindicatos estão divididos em 2 bandeiras. Alguns sindicatos estão preocupados com a questão do custeio e estão se organizando para entrar com uma DIN contra a questão do fim da contribuição sindical. Eu tenho até cópia já da DIN, de toda a fundamentação. E tem fundamentação constitucional, que pena, eu fico triste quando eu vejo isso, para discutir a questão da contribuição sindical. Existe fundamento jurídico para isso. Outra parte dos sindicatos acordaram e viram nessa oportunidade a oportunidade de se reinventarem. Se agora nós temos o poder de negociar em nome da categoria, agora é a hora de nós trazermos os trabalhadores para o sindicato, fazermos uma boa representação e nós passaremos a ter contribuição dos nossos próprios filiados. Vamos para a rua, trazer os trabalhadores para o sindicato, fazer os trabalhadores se associarem, fazer a nossa função inicial, que é representar. Então, alguns sindicatos estão distribuindo cartilhas sobre reforma trabalhista e estão fazendo isso, negociando direitos retirados na reforma. Como assim negociando direitos? Mas o sindicato na reforma não foi dado a ele direito de negociar acima da lei? Sim. E o que ele está fazendo? Nessa notícia, o sindicato negociou a continuidade da homologação sindical. Ele disse para a nossa categoria continuará havendo obrigação de fazer homologação, sim. E o sindicato pode fazer isso? Pode. Os deputados não imaginavam que o sindicato ia fazer isso. Que o sindicato ia negociar a manutenção de direitos retirados pela reforma. O sindicato pode fazer uma cláusula dizendo para as mulheres continua o direito a 15 minutos de hora extra, do 394. Pode. O sindicato pode negociar uma cláusula contrariando tudo que está na reforma? Pode. Basta que o sindicato patronal concorde. Você tem aí uma negociação patronal e trabalhadores. Chuva de dissídios coletivos, ou a gente vai ter de verdade negociação. Porque antes a gente não tinha negociação de verdade. Quem acompanha alguns sindicatos, a gente sabe que havia troca de propostas por e-mail. Né? Manda um e-mail com uma proposta, manda outra por e-mail, ninguém nem se via, nem fazia reunião. Né? Então, agora, talvez a gente fortaleça o verdadeiro espírito sindical de negociação. As pessoas comecem a marcar mesa, comecem a discutir e haja conflitos e surjam mais dissídios. É possível, e é possível que se surgirem mais dissídios, nós tenhamos mais conflitos.
Isso também é possível. E há um cenário que eu não gosto muito de pensar, porque eu sou sempre uma pessoa positiva e não negativa. Eu acho que a vida já está cheia de notícias, você abre a internet, já está cheia de coisa negativa. Eu prefiro sempre pensar de forma positiva, mas há uma possibilidade negativa bem possível, bem real. Qual? Sindicato sem receita. Empresa precisando do sindicato para aprovar retirada de direitos. 1 mais 1, o que vai dar? Trabalhador tem a receita, agora desempregado para o sindicato? Poderá haver corrupção patronal em troca de direitos? Prefiro não pensar nisso, né? Prefiro não pensar nessa possibilidade, mas ela é real. Bom, quer dizer que os juízes prevêem não aplicar a reforma. Os sindicatos negociam direitos para não aplicar a reforma. A OIT diz que a reforma viola normas internacionais. A OAB apresentou parecer dizendo que a reforma trabalhista era inconstitucional. A OAB também foi contrária. Ministros do TST, quase a maioria dos ministros tem se posicionado contra a reforma. Só tem um ministro que claramente vai na mídia a favor da reforma. Quem? E vocês viram a foto dele hoje? Em todos os jornais? Falando o quê? Que para criar empregos é necessário retirada de direitos. Está a fotinho dele lá dizendo para criar empregos é necessário retirada de direitos. Mas o Temer não disse que a reforma trabalhista não retirava direitos? Pois é. Então, ministra do TST diz que reforma trabalhista tem que ser aplicada à luz dos direitos constitucionais. Bom, e eu convivo muito com juízes do trabalho, desembargadores, que eu dou aula para concurso público. O que os meus colegas estão falando? Aqui na FGV nós temos professores juízes também. Um dos professores que vai dar aula no curso é um desembargador do Rio, o professor Marcos Cavalcante. E o professor Marcos Cavalcante, eu estava conversando com ele sobre isso. O que ele disse para mim? Ele disse que dentro da própria magistratura há muita cisão. Não é tão uniforme como se aparenta. Os enunciados da ANAMATRA não refletem a maioria da posição dos magistrados. Infelizmente. Infelizmente. Infelizmente não que eu sou contrária a favor dos enunciados ou não. É porque eu quero pelo menos ter uma ideia do que vai acontecer. Quer dizer, se não refletem que se há uma cisão muito grande, aquele ditado que dizia que de bunda de bebê e cabeça de juiz ninguém sabe o que vai sair, nunca se tornou tão verdadeiro como agora na Justiça do Trabalho. Concordam comigo? Né? Eu brinco lá em São Paulo, a gente antes, quando saiu o novo CPC, a gente chegava na vara e perguntava: qual é o CPV dessa vara? É Código de Processo da Vara, CPV. Que cada vara tinha o seu código. Agora eu tenho que chegar eu tenho uma audiência que é na segunda-feira. No primeiro dia pós-reforma. Eu já bati na vara 2 vezes para perguntar: o que essa juíza entende da reforma? O meu pedido não está líquido. Ela vai extinguir meu processo no dia da audiência? Porque meu pedido não está líquido? Eu devo levar meus cálculos no dia da audiência? Eu devo já aditar antes? Não, doutora, pode ficar tranquila, é conservadora essa juíza. Ela provavelmente, processos anteriores, ela não vai fazer nada. Ela vai deixar seguir e não vai pedir para liquidar. Aí eu falei: você pode certificar isso por escrito? Aí, claro que a resposta foi não. E aí? E aí? Esses dias eu tenho um processo lá no escritório que o meu estagiário me ligou e falou: doutora, você não acredita, o juiz despachou que deferiu justiça gratuita, inclusive em relação aos honorários periciais, aplicando os artigos da reforma. Falei: como? Não entrou em vigor ainda? O despacho é de segunda-feira. Mas não entrou em vigor ainda.
E eu sequer comprovei os requisitos, como é que ele pode ter deferido? Gente, vai ser coisa de louco. Vai ser coisa de louco, assim. Aí, mais que isso, vocês se lembram dessa notícia? Eu vou fazer um arquivo, assim, todas as notícias vão saindo, eu vou fazendo o histórico da reforma. Olha essa notícia, vocês lembram? Maia critica a criação de comissão. Vocês lembram que foi criada uma comissão para avaliar a reforma trabalhista? E quantos dias durou essa comissão? Um dia. No dia seguinte, o Maia ficou irritado que foi criada a comissão e ela foi revogada, com grandes juristas nessa comissão. Depois, notícias da MP tem um monte na internet. A MP deve sair em outubro. Outubro já era, nós já entramos em novembro e nada dessa famosa medida provisória. E a ADIM do Barroso? Ainda tem a ADIM 5766, que fala sobre o quê? Sobre a justiça gratuita e as sucumbências. É a questão da sucumbência. Como é que está isso? Ele deu prazo para a AGU, para os demais órgãos se manifestarem, e ainda não despachou a liminar. Está segurando. Será que ele vai despachar antes da entrada em vigor da reforma? Essa semana ainda? Duvido. Enunciados da Anamatra. Antes de entrar num exemplo prático, o Murilo aqui da Murad falou: Adriana, conta para o pessoal aqui as novidades de São Paulo, né? O que os advogados de São Paulo estão fazendo para driblar a reforma trabalhista. Depois vocês me contam o que vocês estão fazendo aqui também. Exemplos em São Paulo. A advocacia tem que sobreviver, não tem? Tem que se reinventar, não tem? Então, em São Paulo, primeira coisa, tem escritórios de advocacia vendendo serviço de preposto. Preposto profissional. Então, já pegou um advogado do escritório e você agora vai ser preposto em todos os nossos processos. Você está mandando para os clientes proposta X por mês para preposto profissional. E com propaganda. Vantagens de um preposto profissional. Ele é advogado, treinado, não vai cair em contradição. E tem um site, bota na internet, preposto profissional. Eu não posso falar aqui que está sendo gravado. Mas já tem um site oferecendo serviço só de preposto profissional. A OAB vai ter vários problemas com esses tipos de serviços que alguns escritórios estão oferecendo. Número 2, advogado reclamante, alunos meus já estão oferecendo serviços de revisão de rescisão contratual. Pague R$100 para que eu revise suas verbas rescisórias e ganhe uma análise gratuita dos seus direitos trabalhistas. Então, você vai no meu escritório, eu reviso o seu termo de rescisão do contrato de trabalho, vejo se o empregador está pagando tudo direitinho, você me paga só R$100, em troca eu faço uma avaliação gratuita, sem compromisso, você não precisa contratar o nosso escritório se você tem algum direito para entrar com uma ação trabalhista. Outra ideia, alguns escritórios também estão fazendo isso, eu fiquei até assustada quando eu vi isso. Escritórios grandes estão oferecendo bancar a sucumbência à justiça gratuita. Como? Se você levar um colega, leve mais um colega e no seu processo é 100% sem custo. Ganhar ou perder continua como antes. Se tiver que pagar perícia, o escritório banca. Se tiver que pagar a sucumbência do que a gente perdeu, o escritório banca. Desde que você traga um colega. Aí vamos ter questões com a OAB. Como é que vai ser isso? Porque se os grandes fizerem isso, como é que vão ficar os pequenos? Aí a questão de concorrência. Eu não quero emitir juízo de valor. Estou dando aqui as novidades. Outra questão que eu achei muito interessante. Um aluno chegou para mim e falou: professora, lá no meu escritório a gente vai entrar com 2 ações trabalhistas. Eu, como assim 2 ações? Uma ação, aquela que está na boa. A ação está na boa. Está na boa eu estou pedindo direitos trabalhistas que não foram afetados pela reforma. A está na boa eu entro primeiro. A está na boa eu entro primeiro.
Tá, então ela tá na boa, você entra primeiro. E depois, quando marcar audiência e fizer audiência, eu entro a ação complicada. Eu falei, qual é a ação complicada? A que tem que envolve teses da reforma. Pedido de horas em itinerary, discussão sobre banco de horas por acordo individual, prêmio de natureza indenizatória, questões que eu vou levantar teses de inconstitucionalidade, aplicação do Código Civil, aplicação da Constituição. Esse vai demorar 10 anos, doutora. Eu falo para o cliente, ó, esse aqui é ganhar ou perder, vamos deixar. Enquanto isso, a outra anda. Eu falei, gente, e eu acho que eu que sou inteligente. Olha isso que vocês estão pensando. Outra que eu achei muito interessante também, outra ideia. O outro aluno chegou para mim, eu acho que é isso que vocês têm que estar fazendo agora. Vocês têm que fazer grupo no WhatsApp, vocês têm que se unir, vocês têm que trocar ideia. É isso que vocês têm que estar fazendo agora. Um outro aluno me deu outra ideia que eu achei muito interessante. Ele disse que agora ele vai entrar com tutelas de exibição de documentos. Eu falei, como é que é? Ah, doutora, esse negócio de sucumbência, o cliente fala tem direito a hora extra, eu não vi cartão de ponto, eu não tenho certeza se ele tem ou não, eu vou entrar com uma tutela. Tutela de exibição de documento. Primeiro a empresa exibe os cartões de ponto, exibe os documentos, depois eu decido o pedido que eu vou entrar. Eu vou correr o risco? E não pode? Pode. Eu posso pedir uma cautelar de exibição de documento. Uma tutela de urgência. Já foi advogado reclamada que antes fazia uma defesa, agora vai ter 3. Né? A tá na boa, a outra complicada, a tutela de exibição de documento. E sei lá mais quantas. Né? Imagina quantas novidades, né, vão surgir com a reforma trabalhista, com a entrada em vigor dessa reforma trabalhista. Dúvidas de clientes. Eu tenho um cliente que já me ligou e disse, doutora, semana que vem eu já tenho um caso de despedida por comum acordo, eu quero fazer. Eu falei, como? Doutora, a senhora que tem que me dizer como, né? A senhora que é advogada. Eu falei assim, eu pergunto para a senhora como eu não sou Deus, nem o Papa. Juridicamente existe a possibilidade, mas não existe procedimentalmente a forma de fazer isso. Como você vai levantar os 80% lá do FGTS? Se não tem o código, não tem a guia. Não precisa de uma portaria do Ministério do Trabalho regulamentando essa forma de dispensa. Ela não saiu ainda. Vocês viram que a maioria dos tribunais estão fechando aí uns 10, 15 dias? O tribunal de vocês vai ter essa pausa? Até agora nada. Lá em Campinas, o TRT 15, TRT 1, vão ter aí uma pausa para adequar os sistemas com a contagem de dias úteis e outras adequações. Por exemplo, o tal acordo de homologação, a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial. Não tem no PJE essa possibilidade. Eu tenho um caso de um cliente que queria fazer essa possibilidade. Doutor, eu quero a partir de segunda-feira fazer. Eu entrei no PJE, não tem. No mesmo dia, uma colega minha do Rio falou, doutor, e aí São Paulo tem? Aqui no Rio também não tem. Pois é, mas a reforma não entra em vigor no dia 11, sábado, tecnicamente segunda-feira, dia 13. E o PJE não tem a possibilidade de você ajuizar o tal acordo de homologação. E aí? Como é que faço? Não faz. Não faz. Entra com a ação e aí coloca como se fosse uma petição inicial normal e ele descreve, depois ele muda o formato. O prazo que começou a vigência. E, gente, tem várias outras questões. Para mim, a questão mais polêmica, além de todas essas, é o direito intertemporal, que é a aplicação da lei no espaço. Isso me preocupa, que é como fica a aplicação das regras de direito individual do trabalho para os atuais contratos e para os novos contratos. Porque há divergência na doutrina. A professora Volha está dizendo que se aplica para os atuais e para os novos. A partir do dia 11 se aplica para os dois. A
professor Homero e professor Gustavo, que são os 3 livros que já saíram sobre comentários à reforma trabalhista. Professor Homero e professor Gustavo dizem que não. Para os antigos, para os atuais contratos, só se aplica se for mais benéfico. Se não for mais benéfico, ato jurídico perfeito, direito adquirido, não se aplica. E aí, isso em matéria de direito individual do trabalho. E processo do trabalho? Processo do trabalho é a lei do tempo da regra processual. Portanto, se você for fazer audiência a partir de segunda-feira, se aplica a reforma trabalhista, que é a lei que está em vigor no dia do ato processual. Dúvida, ponto de interrogação, a questão da sucumbência. Porque quando você entrou com a ação e fez o seu contrato de honorários com o seu cliente, você definiu isso antes. Então, sucumbência, justiça gratuita, existe essa discussão, que é um direito misto. Principalmente a questão da sucumbência, por ser parte direito material, parte processual. Há autores dizendo que não é a regra geral, é a teoria dos atos isolados. Então, aí é uma outra discussão. Só em relação à sucumbência. Os demais atos processuais se aplicam conforme o ato processual for praticado. Processo, então, os alunos perguntam, professor, o que eu tenho que estudar da reforma mais rápido possível? Processo. Porque a partir do momento que for fazer audiência segunda-feira que vem, você já está aplicando a reforma trabalhista. O que me causa preocupação é a discussão do direito material. Porque eu tenho alguns clientes que eu já fiz curso de reforma trabalhista em company e que olharam as vantagens da nova lei versus ficar no antigo sistema, e a conclusão financeira foi: é melhor demitir e contratar gente nova. Muito melhor trocar. É muito melhor demitir e contratar gente nova. Porque para os atuais contratos, eu vou ter sempre a discussão da tal corrente do direito adquirido. Para os novos, a partir de segunda-feira, não vai ter discussão nenhuma. Zerado, começa tudo de novo. E afinal está cheio de gente desempregada aí. E a gente vai cair, gente, na estatística. Tem um relatório da OIT, no site da OIT do Brasil, sobre o impacto da reforma trabalhista em 110 países que fizeram reforma trabalhista. O que a reforma trabalhista faz num primeiro momento? Cria novos postos de trabalho precários. É isso que ela faz. Ela precariza, cria ofertas de trabalho precarizantes. Mas ela não resolve o problema do desemprego de forma isolada. Não é a reforma trabalhista que vai resolver o problema do país. Esse relatório da OIT mostra que se a reforma trabalhista não estiver associada a outras reformas dentro do país, ela não tem o resultado esperado. Pelo contrário, ela aumenta a desigualdade social. O professor Marcos Cavalcante, professor aqui da casa da FGV, ele adora terminar as aulas dele colocando uma foto lá do Rio de Janeiro, mostrando a favela da Rocinha de um lado e do outro lado os grandes prédios, né, dos ricos lá do Rio de Janeiro, e falando: essa é a realidade do Brasil. E ela vai piorar. A desigualdade social vai piorar. Cada vez mais nós vamos ver o quê? Situações no Brasil de aumentando a desigualdade social. Então essa é a preocupação. Esse relatório da OIT eu recomendo a todos lerem. É um relatório que fala sobre o impacto das reformas trabalhistas nos países. Nós tivemos já 110 países que fizeram reforma trabalhista. Toda vez que um país entra em crise econômica, primeira medida que os empresários questionam e pedem para os governos é: queremos reforma trabalhista. É sempre assim. O Brasil não é o primeiro e não vai ser o último. Isso já é pacífico. O problema no Brasil foi feita muito rápido, de forma extremamente atolada, e o impacto dela é esse que nós vamos viver agora. Nós vamos viver uma nova era. Eu participei agora da FENALO, que é a Feira dos Escritórios de Advocacia em São Paulo,
E eu estava numa mesa com vários advogados de reclamada. E o tema mais polêmico foi: o que vocês vão orientar agora para os seus clientes empresariais? Comecem ou não aplicando a reforma trabalhista a partir de segunda-feira. Pergunto para os advogados de empresa aqui que estão presentes. Quem já vai dizer para o seu cliente a partir de segunda-feira: sai aplicando a reforma que está tudo bem, vamos embora? Quem já está falando, pode sair aplicando na segunda-feira e vamos embora? Pois bem, tiveram 4 advogados que disseram que já estão orientando os clientes a aplicar a reforma. E justificativa desses advogados: contem com o nosso escritório, porque nós temos pacote, contrato de teletrabalho, contrato de terceirização, contrato de pejotização, daremos todo o suporte jurídico para vocês aplicarem a reforma trabalhista. Porque se vocês não aplicarem, o seu concorrente vai. E se o seu concorrente for aplicar, você vai perder espaço. Aí eu, como acadêmica, né, professora, né, eu disse: mas gente, é muito cedo, as consequências podem ser muito grandes. Imagina uma empresa como uma Claro, uma Telefônica, com uma folha de pagamento de 25 mil empregados, que aplicar um prêmio de natureza indenizatória. E começarem a vir decisões da Justiça do Trabalho dizendo que o prêmio tem natureza salarial. É um impacto na folha de bilhão, não é nem milhão. Ah, doutora, nós estamos avisando para os nossos clientes para fazer contingenciamento. Aplica e faz contingência. Abre lá uma contingência. Aplica e põe lá: risco. Possível. Provável. Não sei. Precisava ser vidente, né? Precisava ser o Carlinhos lá, algum desses videntes famosos, para saber o que vai acontecer. Realmente, assim, depois de tudo isso que eu falei para vocês, do que a gente está vendo que está acontecendo na mídia, dos exemplos da falta de atecnia, porque erros graves, aqui é um exemplo prático para vocês da falta de técnica do legislador reformista. Eu brinco nas palestras, é que está gravando, né? Mas eu vou falar bem baixinho, que esse legislador ordinário, ele foi muito ordinário. Porque ele fez a coisa muito mal feita, gente. Muito mal feita. Dá raiva quando você vê. Exemplo prático. A Constituição, no artigo 7º, inciso 1º, diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, relação de emprego protegida contra despedido arbitrário sem justa causa. Nos termos de quê? Lei complementar. Ou seja, a Constituição disse legislador ordinário, porque tudo que a Constituição fala é para o legislador ordinário. Faça leis, só que agora ele está dizendo não para o legislador ordinário, para o legislador complementar. Faça leis protegendo a despedida individual ou a despedida em massa. E preveja direitos, que entre eles seja uma indenização compensatória. E aí vem um legislador que sequer é complementar e faz isso. Diz que a dispensa imotivada individual, plurimal, coletiva se equiparam. Aonde a Constituição diz que elas se equiparam? São duas coisas diferentes, tanto que usou a palavra ou. Não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical de celebração de convenção ou acordo coletivo. Está protegendo ou está desprotegendo? O que é isso? É brincadeira? Quando eu li o 477A, eu falei, não é possível, a falta de técnica. Podia ter colocado alguma coisinha para dizer que estava protegendo, deverá, né? Dá alguma proteçãozinha e lá no meio tira a negociação coletiva. Mas foi descarado. Descarado. Por que foi feito o 477A? Por causa do precedente do caso Embraer. Porque o TST estava decidindo que, depois do caso Embraer, tinha que ter negociação coletiva na despedida em massa. A impressão que me dá que o governo chamou os empresários e falou: gente, quais são os problemas trabalhistas que vocês têm?
Aqui na minha empresa eu estou com risco lá de milhões por causa da tal história do caso Embraer. Tá bom, caso Embraer, 47A. Você, qual o seu problema? O meu problema é a jornada 12/36, que eu estou sendo condenado naquela 1 hora indenizada, que eu combinei com o sindicato isso, e a Justiça do Trabalho vai lá e anula essas cláusulas. Tá bom, 12/36, vou jogar ali, que agora pode fazer por acordo escrito. Tá bom para você? Legal, hein? Tá ótimo. E você, qual é o próximo? Para mim é a súmula 436. Qual o problema dessa súmula? O problema dessa súmula que fala que intervalo é matéria de segurança e medicina do trabalho. Então eu vou colocar uma regra dizendo que segurança e medicina do trabalho não é norma de ordem pública. Espera aí. É o que, então? Se segurança e medicina do trabalho não é norma de ordem pública, é o quê? Então, essa é a impressão que dá quando você lê alguns dispositivos da reforma. Você fala assim, não é possível. É uma lei ordinária, então é inconstitucional o 477A. Como é que pode? Se a Constituição fala que é só por lei complementar, vem uma lei ordinária e ainda desprotege. Então, você percebe com tudo isso quantos exemplos, né, que eu não tenho tempo aqui, mas quantos exemplos nós teríamos aqui de situações de atecnias, de falta de técnica. Um outro exemplo, gente, legislador vai lá e acaba com as horas em etílere. Tá bom, mas no capítulo de Minas e Subsolo, não acabou com as horas em etílere. O que os juízes do trabalho podem fazer? Aplicar por analogia. Falta de técnica. Faz direito. Quer fazer, faz direito. Pega uma boa comissão para assessorar. Não faz isso. Um outro comentário muito interessante que eu pulei, o Almir Pazianotto sintetizou muito interessante, quando ele diz o seguinte: como será feito o casamento da nova com a velha lei? Dar-se-ão bem ou explodirão conflitos conjugais? Por quê? A nova lei traz 6 eixos: deter os excessos do Poder Judiciário, reduzir o brutal volume de ações, porque vai aumentar. Antes eu entrava com uma ação, agora vai ser 3, não é? Recuperar para o cidadão empregado a plena capacidade de exercer direitos e assumir responsabilidades, valorizar as negociações coletivas e protegê-las contra ataques do Ministério Público. Você acha que o Ministério Público vai ficar quietinho? Incentivar ainda bem que o Rodrigo Maia não falou nada do MPT. Ele vai acabar com a Justiça do Trabalho e o MPT. Esqueceu do MPT. É que o MPT não fez nenhum anunciado, está mais quietinho, né? Incentivar o diálogo entre patrões e empregados, democratizar a estrutura sindical e né? Acelerar o processo do trabalho. Aonde vai acelerar o processo do trabalho? Né? Ou seja, gente, eu só vejo, para mim, como professora, o que eu vejo de positivo nisso eu estou vendo velhos alunos voltarem à banca para estudar. Isso é positivo. Vendo advogados que fizeram aula comigo para concurso público lá 10 anos atrás, voltando agora a estudar. Vendo gente que fez pós-graduação há 10 anos atrás, voltando a estudar. Eu acho que o positivo disso tudo é que todos os advogados trabalhistas estão voltando a estudar. E a classe trabalhista está se unindo de novo. Está todo mundo fazendo grupo de WhatsApp, trocando ideia. A OAB tem promovido aí uma série de eventos e tem que parabenizar a OAB por eventos como esse. A ESA também. Lá em São Paulo eu já fui na OAB de Campinas. Onde me chamar eu vou. Minha função institucional como advogada, eu digo, é prestar o meu papel social, minha solidariedade que eu posso nesse momento, né? Distribuir meu pouquinho de conhecimento no que eu posso nesse momento para ajudar. Porque cada lugar que eu vou, eu aprendo também com vocês. A gente troca ideias, a gente reflete mais um pouquinho sobre essa reforma trabalhista. E agora estamos chegando muito perto dela, né? Segunda-feira ela estará aí. Perguntinha final antes de terminar. Quem está correndo para distribuir todas as ações até sexta-feira?
Lá em São Paulo também. Tá uma loucura. Um aluno me mandou um WhatsApp falando, professora, eu vou distribuir uma ação na quinta-feira até meia-noite. Eu falei, mas por que quinta-feira até meia-noite? Eu tô com medo. Tá saindo boato de que sexta-feira o PJI vai parar. Aí eu falei assim, mas que história é essa de que sexta-feira o PJI vai parar? Gente, se todo mundo deixar para sexta-feira, ele vai entrar em pane. Aí eu falei assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Aí ele me mandou o WhatsApp do boato de que sexta-feira o PJE vai entrar em pane. Distribuam as suas ações até quinta-feira. Porque todo mundo está morrendo de medo de entrar com a ação. Aí eu imagino como vai ser na segunda. Será que na segunda-feira ninguém vai entrar com a ação trabalhista? Já sei quem vai entrar com a ação na segunda-feira. Adivinha quem? O advogado que não é da área trabalhista e não sabe que tem reforma trabalhista. Já pensou aquele que entrou? Dica que eu estou dando para os meus alunos. Na sua petição já coloca ação distribuída antes da reforma. Já coloca para identificar na petição inicial, para facilitar, porque vai ser uma confusão, né? Saber quem é antes, quem depois, né? E como vai ser essa transição até o ano que vem. Boa semana e bom descanso aí a todos. Obrigada.